E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Flavilene. Esse é um vídeo a respeito da disciplina de eletrônica analógica e se trata a respeito de uma revisão de tudo que a gente viu nesse primeiro bimestre para vocês estudarem para a nossa primeira prova. Tudo bem? E aqui a gente tem dois exemplos do semicondutor puro, o silício, né? E o germânio. E o que esses dois átomos eles têm em comum? Ambos eles têm 4 elétrons, né? Eu vou desenhar aqui, ó. 1, 2, né? Terceiro. E o quarto, eles têm 4 elétrons na última camada, na minha camada de valência, né? O silício tem 4, o germânio aqui também vai ter 4. Então, essa característica de ter 4 elétrons na última camada faz eu chamar esses meus elementos de semicondutor. Tudo bem? Então, pessoal, o meu átomo de silício, ele tem 4 elétrons na última camada. Mas, para o átomo ser estável, ele precisa ter 8 elétrons, certo? Então, o que o meu silício vai fazer? Meu átomo de silício vai fazer? Ele vai tentar ligar com outros átomos de silício para que eles compartilhem os elétrons, certo? De tal maneira que depois da minha ligação, o meu átomo de silício aqui central, que eu tô considerando, ele vai ter 8 elétrons, né? Então, se eu pegar esse meu átomo de silício, ver quantos elétrons que estão aqui circulando ao redor dele, são 8, né? São 4 deles, certo? E 4 dos átomos vizinhos, que estão sendo compartilhados. Então, dessa maneira, o meu átomo ele vai ficar estável. E essa ligação a gente chama de rede cristalina. E por não ter átomos livres ou lacunas, ele é isolante. Outro tipo de semicondutor é o semicondutor tipo P. Como que é esse semicondutor? Eu vou pegar uma rede cristalina de silício. Aqui já tem bem mais silícios do que eu desenhei anteriormente, né? Vou pegar um átomo deles, vou pegar esse daqui, por exemplo, e eu vou tirar ele da minha rede cristalina, certo? Tirei ele, certo? E eu vou adicionar um outro átomo. No caso, eu vou adicionar um índio, o átomo índio. E vou colocar ele ali no lugar onde estava antes do meu átomo de silício. O que acontece com o meu átomo índio? Ele tem 1, 2, 3 elétrons na última camada. E essa parte branca aqui, eu estou representando uma ausência de elétrons. Onde no silício eu tinha um elétron aqui no meu índio eu não tenho, tá? Então, ele tá um espaço para ter um elétron. Esse espaço para ter um elétron, mas não tem, a gente chama de lacuna, certo? Então, se a gente pega uma rede cristalina e substitui vários átomos de silício, eu vou deletar mais um átomo de silício aqui e vou colocar o índio ali pra gente dar uma olhada. Coloquei aqui, ó. Se a gente pegar essa rede cristalina que não tinha nem excesso de elétrons, nem a falta dele, agora a gente vai ter algumas faltas de elétron, certo? Se for para contar as cargas positivas e negativas, no final ela vai acabar tendo uma carga positiva, porque ela vai ter mais números de prótons do que elétrons, né? Porque ele vai ter essa ausência de elétron aqui, essa ausência de elétron aqui, né? Então eu vou ter um material mais positivo, né? Esse material mais positivo a gente chama de tipo P. O P vem disso, né? De positivo e de ter essa ausência de elétron. Esse material, ele é o condutor, né? Ele é como se fosse um resistor. Tudo bem? Fazendo algo análogo do que a gente fez com o tipo P, a gente obtém o semicondutor tipo N, né? Então, a gente vai pegar uma rede cristalina de silício, tirar um silício dele, deletei aquele silício ali, e colocar no lugar dele um átomo com mais elétrons do que o silício. No caso, eu estou colocando aqui o fósforo, certo? O que acontece agora? O meu fósforo, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5 elétrons, né? Então, o meu fósforo tem mais elétrons do que o silício. Então, esse elétron aqui, ele não precisa fazer ligação, porque meus fósforos já têm 8 elétrons sem precisar dele.
Então, esse elétron ele acaba ficando livre no meu material, certo? E se a gente for deletar um outro silício ali e fazer a mesma coisa, colocar um fósforo no lugar do silício, eu vou ter agora 2 elétrons livres. Um elétron livre aqui, um elétron livre aqui. Com elétrons livres com uma tensão aplicada ali, é fácil conduzir corrente elétrica, né? É fácil ter um fluxo de corrente elétrica. Então, esse meu material semicondutor tipo N, ele também é um condutor de corrente elétrica, tá? E ele é tipo N, por quê? Porque eu vou ter mais cargas negativas. Eu tenho 2 elétrons a mais do que prótons, né? Então, a minha carga total da minha estrutura é mais negativa. Por isso, eu tenho um material tipo N. Tudo bem? Mas a minha grande importância do meu material semicondutor tá aqui, né? Ela é minha junção PN. O que é essa junção PN? Eu vou pegar um material tipo P e juntar. Tem aqui, ó, um material tipo P e vou juntar com o meu material tipo N, certo? E essa minha junção vai formar um componente eletrônico muito importante, que é o diodo. E o diodo, a gente pode representar ele, a simbologia dele, mostrada aqui embaixo. É como se fosse um triângulo aqui deitado, certo? Com uma reta aqui na horizontal. Então, essa é a representação do meu diodo. E aqui a gente tem uma simulação com diodo. Esse daqui é um site que dá para você fazer simulação online, não só com diodo, com outros componentes. Depois eu mando para vocês o link, certo? Mas qual que é a ideia desse circuito aqui? A gente tem uma tensão de entrada, que vai aparecer aqui nessa parte da tela. E a gente quer saber a corrente que vai estar passando aqui no meu diodo, que vai estar aparecendo aqui nessa parte da minha simulação. E esse gráfico aqui é a minha tensão pela corrente, certo? Então, ela vai começar com uma tensão negativa aqui, ela vai subindo, e eu quero ver o que acontece com a minha corrente. Eu comecei a minha simulação, tá aqui, ó, a minha tensão tá negativa, certo? E nesse momento, quando a minha tensão tá negativa, eu não tenho fluxo de corrente, então a minha corrente aqui tá 0. Aqui do VD já tá a parte positiva. Só que bem nesse início, eu ainda não tenho aqui, ó, fluxo de corrente. Então, a minha corrente continua sendo 0. A partir de um determinado valor de tensão, eu começo a ter fluxo, ó, já começo a ter um fluxo maior. Quanto mais essa tensão for aumentando, maior vai ser esse fluxo. A partir de um determinado valor de tensão, eu tenho uma corrente que pode chegar a infinito, né? O que aquela simulação quis dizer? Aqui tem um circuito para a gente tentar entender um pouco, né? Aqui a gente tem uma tensão VI aplicada no diodo e no LED. A gente até fez esse circuito experimentalmente, né? E a ideia é saber se esse LED vai acender ou não. Ou seja, vai ter um fluxo de corrente aqui ou não. Para a gente saber disso, a gente precisa ver onde nosso mais da minha fonte vai estar aplicado no diodo e como o fluxo de corrente está em relação ao meu diodo. Então, o que acontece? O mais da minha fonte, ele está aqui, que vai estar aplicado nessa parte do meu diodo. Então, vamos lá representar onde está sendo o maisinho da minha fonte. Ele está sendo aqui, certo? E o menos da minha fonte? O menos está aqui, se a gente for indo pela malha aqui, ó. Ele vai chegar aqui no meu diodo. Então, o menos da minha fonte está sendo aplicado nessa parte do meu diodo. Então, a gente tá naquela parte do gráfico que a minha tensão no meu diodo, ela tá positiva, certo? Outro jeito da gente ver também é pela corrente, né? A minha corrente, ela vai, no sentido convencional, ela vai do mais pro menos. Então, ela tá nesse sentido aqui, certo? E nesse sentido, ela vai me coincidir com o meu triângulozinho aqui, né? Com o sentido do meu triângulo. Então, o que quer dizer essas duas coisas? A minha tensão está sendo aplicada positiva no meu diodo e a corrente está no mesmo sentido do meu triângulo aqui, quer dizer que eu vou ter corrente passando aqui na carga. Ó. Então, minha corrente, ela está vindo para cá. Ela está passando. Se a minha corrente está passando, o que significa com esse meu LED? Quer dizer que ele vai acender, certo? Então, eu estou passando corrente nele ali e ele vai estar aceso. O
que acontece? Se o meu diodo ele estiver posicionado inversamente do que estava no primeiro caso. Agora aqui, o mais da minha fonte vai estar ligado com menos aqui do meu diodo, né? Com a parte negativa do meu diodo. Então, vamos lá. Aqui eu vou ter o mais e aqui eu vou ter o menos, né? Então, ele está conectado inversamente, né? E se a gente for ver o sentido da corrente ela tende do mais para o menos, né? Então, seria nesse sentido aqui. Mas ele está inversamente o sentido desse com o do meu triângulo, né? O meu triângulo do diodo. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que esse meu diodo, ele não vai estar conduzindo. Ele vai estar em aberto. Ou seja, eu não vou ter corrente passando aqui no LED. Então, meu LED também não vai acender. Tudo bem? Lógico que a gente viu aí nas próximas aulas que tem, depois de um certo valor, esse meu diodo, mesmo estando polarizado reversamente, ele vai conduzir, né? Mas, idealmente, a gente queria que isso acontecesse. Quando eu polarizasse reversamente, o meu diodo não conduzisse. Então, visto lá o funcionamento do diodo, a gente pode traçar, né, a nosso gráfico da minha corrente em função da tensão. Para a gente traçar esse gráfico, a gente precisa de dois valores importantes. O primeiro valor é o meu VD. Esse VD ele vai depender do material semicondutor. Se eu estou com o diodo de silício, ele tem um valor. Se eu estou com o diodo de germânio, ele tem outro valor. E assim sucessivamente, né? Mas esse valor é onde, na minha polarização direta, é onde ele vai começar a conduzir. Antes dele, eu tenho uma corrente muito baixa, pode ser desprezível. Então, a partir dele que eu tenho uma corrente considerável. E o outro parâmetro importante é o meu VZ, que é a tensão de Zener. É onde, apesar da minha tensão estar negativa, eu tenho uma condução de corrente. Então, vamos desenhar aqui como a minha corrente vai se comportar dependendo do valor da tensão. Começando aqui primeiro do zero para o positivo, logo no início aqui, a minha corrente ela vai ser muito baixa ou muito desprezível, certo? À medida que ela está chegando perto do meu VD ali, ela começa a aumentar. Quando ela chega aqui no VD, ela sobe muito rápido, ela sobe exponencialmente. Essa minha parte do meu gráfico eu chamo de polarização direta, certo? Porque a minha tensão ela está sendo aplicada diretamente no meu diodo. Tendido a parte positiva aqui, vamos para a parte negativa do meu gráfico. No meu diodo, como a gente viu, quando a minha tensão está negativa, então nessa parte aqui, ele não deveria conduzir, né? Então, essa minha parte aqui, eu não tenho corrente, a minha corrente é zero, certo? Seria assim, idealmente, até o final. Mas o que acontece? A gente tem, a partir de um determinado valor de tensão, que a gente chama de VZ, que é a tensão de Zener, ela conduz, tá? Então, a partir dessa tensão, mesmo eu tendo minha tensão negativa, eu vou ter uma corrente. Então, vamos desenhar aqui. E ela também aumenta exponencialmente, igual a minha parte positiva, certo? E aí, aqui na parte negativa, a gente tem duas regiões. A região reversa, que é onde eu não tenho corrente, quer dizer, a minha tensão é negativa e eu não tenho corrente nenhuma. E a minha região é avalanche, ou de ruptura, tá? Que é a região aonde, mesmo com a minha tensão negativa, eu tenho uma corrente. Tudo bem, pessoal? Entendido até aqui? Então, o que acontece? Para a gente achar o valor da minha corrente, dependendo da tensão que está aplicada, a gente teria que usar esse gráfico aqui. Mas o que acontece com esse gráfico? Primeiro, ele não é linear, né? Porque ele tem uma parte que sobe, depois uma parte que é zero, depois outra parte que desce, e começa a complicação por aí.
Mas a gente poderia dividir em partes e fazer o equacionamento por partes. Era uma solução. Mas qual que é o outro problema? Aqui nessa parte da minha corrente, ela aumenta muito rápido, né? Para a gente modelar ou para a gente representar esse tipo de comportamento, é uma matemática um pouco complicada. Então, como não se pode utilizar o modelo real para realizar o cálculo, surge aí alguns modelos para a realização desse cálculo, né? São 3 modelos, e nesses 3 modelos, a região avalanche ela é desconsiderada. Então, a gente só vai ter a região reversa e a região direta. Lembrando lá que a minha região reversa é essa região com a minha tensão negativa, e a região direta é essa região com a minha tensão positiva. Então, começando pelo primeiro modelo, que é o mais simples, ele também é chamado de modelo ideal. A gente pegar lá o meu gráfico, né, da minha corrente em função da minha tensão. Na minha região com tensão negativa, a minha corrente vai ser 0. E quando a minha tensão começar a ser positiva, a minha corrente vai tender ao infinito. Certo? Então, da minha região reversa aqui, eu não tenho corrente nenhuma. E na minha região direta, eu posso ter o tanto de corrente que o circuito permitir. Tudo bem? Na região reversa aqui, que é essa parte do gráfico, eu não tenho corrente nenhuma. Um componente que eu consigo representar essa ausência de corrente é uma chave aberta. Estou desenhando ela aqui para vocês. E na minha região direta, que é essa parte do gráfico aqui, eu tenho passagem de corrente, né? Componente que a gente consegue representar essa passagem de corrente é uma chave também, mas agora, ao invés de ela estar aberta, ela está fechada. Então, o componente que a gente utiliza para representar o diodo no primeiro modelo é uma chave, né? Sendo que na região reversa, essa minha chave está na região aberta e nenhuma corrente passa por aqui. E na minha região direta, essa chave está fechada, sendo que há fluxo de corrente. Tudo bem? Entendido aqui o primeiro modelo, vamos então para o nosso segundo modelo. No meu segundo modelo, a gente vai começar a estudar ele também pelo gráfico aqui da minha corrente e da minha tensão, né? A parte reversa, ela não muda nada. Aqui na minha parte negativa da minha tensão, eu continuo não tendo corrente nenhuma, certo? O que muda é aqui na minha parte positiva. Agora aqui na minha parte positiva, eu vou ter um valor da minha tensão e até aquele valor eu não tenho corrente nenhuma. Depois daquele valor que eu começo a ter uma corrente. E como a gente viu lá no modelo real, esse meu valor é a minha tensão VD, né? Mas então até um valor da minha tensão eu não tenho corrente nenhuma. Depois, a partir do meu VD, eu tenho corrente tendendo ao infinito também. Depende do meu circuito, do limite do meu circuito. Parecido com o primeiro modelo, para a gente ter o fluxo de corrente, a gente tem que ter, primeiro, uma chave fechada. Só que eu não tenho corrente a partir do momento que a tensão é positiva. Eu só vou ter corrente a partir da minha tensão VD. Para representar essa minha tensão VD, eu vou desenhar aqui uma fonte de tensão. O valor dessa minha fonte de tensão é aquele valor ali, VD. Isso quer dizer o quê? Que eu só vou ter aqui fluxo de corrente quando a minha tensão for positiva, que eu estou na projeção direta, e a minha tensão aplicada for maior que essa minha fonte de tensão aqui, VD. Tudo bem? E a minha projeção reversa, como que fica? Eu vou ter a minha chave. Como que ela vai estar? Ela vai estar em aberta, né? Igual o meu primeiro modelo ali, mais a fonte de tensão. Com o mesmo valor, VD. Esse meu segundo modelo aqui já é mais parecido do que acontece realmente, não só o ideal como é o primeiro modelo. Para a gente ter um modelo mais preciso do que esse segundo ainda, a gente tem o terceiro modelo. Então, no terceiro modelo, a gente já tem o gráfico aqui da minha corrente de tensão, já com o valor do VD. A parte negativa aqui da minha tensão
é igual, a gente já viu anteriormente, a minha corrente é 0. Depois, a hora que a minha tensão fica positiva até o valor de VD, ela continua 0 também, igual a gente viu ali pro segundo modelo. Depois que a minha tensão chega nesse valor do VD, a gente tem corrente, agora eu vou ter uma reta. Eu vou ter uma reta inclinada. Que já parece um pouco mais o que acontece com a realidade, né? Agora, como a gente pode representar isso utilizando componentes? A mesma coisa que a gente tinha utilizado aqui já no segundo modelo, que era a chave fechada mais a fonte de tensão, a gente vai utilizar aqui no terceiro modelo também. Além desses dois componentes, eu vou utilizar um outro componente para representar essa reta, que é o meu resistor. Então, eu vou desenhar um resistor. A minha parte reversa vai ser, então, a chave aberta, mais a fonte de tensão, mais a resistência. Tudo bem? Então, aqui a gente tem os três modelos. E para que servem esses meus modelos, né? É para resolver exercícios. Por exemplo, aqui eu tenho um circuito que a gente viu anteriormente, minha fonte de tensão, com o meu diodo e com o meu LED. E, por exemplo, eu quero saber qual é a corrente que passa nesse meu circuito. Primeira coisa que eu preciso saber, se esse meu diodo aqui está polarizado direto ou reversamente. Bom, primeiro, eu preciso ver o sentido da minha corrente, que está aqui o mais para o menos, a minha corrente está nesse sentido. Correto? E coincide que a minha setinha aqui da minha corrente está com o triângulo do meu diodo. Se coincide a minha corrente com o triângulo do meu diodo, quer dizer que ele está na polarização direta, certo? Então, eu vou utilizar algum daqueles meus desenhos lá, ou do primeiro, ou do segundo, ou do terceiro modelo, eu vou utilizar a região direta. Por exemplo, eu vou utilizar agora o meu primeiro modelo. Então, o que eu faço? Eu vou redesenhar esse meu circuito aqui, mas ao invés do meu diodo, eu vou utilizar o modelo do meu diodo. Então, redesenhando esse circuito aqui do lado, e ao invés do diodo, eu vou utilizar o meu modelo. E a minha representação do primeiro modelo, do diodo polarizado diretamente, é uma chave fechada. Então, ao invés aqui do meu diodo, eu redesenhei a chave fechada. Mas e se ao invés do primeiro modelo eu quisesse utilizar o segundo modelo? Aí o que eu faria? Eu faria a mesma coisa, analisaria esse meu circuito aqui, que a gente já viu que esse meu diodo está polarizado diretamente, e redesenharia o meu circuito. Então, redesenhando esse meu diodo no meu segundo modelo, eu vou redesenhar ele com a chave fechada, mais a fonte de tensão. Aí, a partir daqui, eu resolveria, acharia a corrente, a tensão, ou o que o exercício está pedindo. E se tivesse terceiro modelo, eu desenharia a chave fechada, a fonte de tensão, mais a resistência. Tudo bem, pessoal? Deu para entender a ideia? Bom, pessoal, é isso. Foi essa nossa revisão de eletrônica analógica, de tudo que a gente viu aqui nesse primeiro bimestre. Grande abraço!